Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sem nome. Agora eu virei youtuber, hein? Ah, quem diria? Deixei de ser programador para virar youtuber. E hoje a nossa videoaula é prática sobre criação de objetos. Porque a aula passada nós vimos, no outro vídeo a gente viu como criar um objeto. E agora a gente vai efetivamente botar a mão na massa, colocar a mão aí no Visual Studio. Tem até uma musiquinha de fundo para dar aquela animada, musiquinha de boteco. Olha aí, ó, um jazz, para ficar aquela animada, né? Então pega aí essa cerveja, seu café e vamos programar. Então legal, deixa eu abrir aqui a apostilinha. PO, conceitos de programação orientada a objetos. Eu tinha falado do conceito de PO, como criar um mindset, para a gente passar a pensar num objeto, programação orientada a objetos. E vamos, primeiramente, criar esse objeto aqui que a gente já estava vendo no vídeo passado, Então, vamos abrir aqui o Visual Studio. Fora do meu Class Program, tá? Lembrando, o Visual Studio, como o C Sharp, ele é todo orientado a objetos. Então eu tenho um objeto chamado programa, tá? E esse objeto vai ser chamado pelo sistema operacional, procurar dentro dele o método main, que é o método de entrada, e executar. Então pense como se o meu programa, o meu executável, fosse um objeto onde o sistema operacional vai executar alguma coisa, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, vamos criar então o objeto carro. Lembrando que para eu criar um objeto em C Sharp, eu uso aqui, ó, em C Sharp você cria o objeto através da palavra class. Então, o que eu vou fazer? Class, carro, e vou abrir aqui o meu escopo de definição do meu objeto carro. Joia. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a definição aqui do meu objeto carro? Quais são as propriedades? Modelo, marca, ano, cor, quantidade de portas, ar-condicionado, vidro elétrico. E eu vou criar aqui então as propriedades. Lembrando que a gente já falou na outra aula, para eu criar uma propriedade, eu crio aqui o prop. E eu vou definir qual é o tipo, qual é o nome e joia. Então qual que vai ser o tipo? Primeiro tipo, que é o modelo, ele é uma palavra, então é uma string. Modelo, prop string marca, prop string int ano, número inteiro, igual eu já falei no outro vídeo lá, o ano inteiro. Qual que é a outra propriedade aqui, ó? A cor vamos colocar como string mesmo. Quantidade de portas, int qtd portas. Claro que é o número inteiro, igual eu já falei no outro vídeo, a gente não tem 2 portas e 1/4, 2 portas e meia. Eu vou colocar só aqui, ó, ar-condicionado, só para a gente ter uma variávelzinha aí, uma propriedade booleana, certo? Não vou colocar o outro não. Então estou aqui agora definindo esse meu objeto carro, Então no C Sharp lá a gente usa o class para criar um objeto, define o nome desse objeto e vamos colocando quais são as propriedades desse meu objeto, ok? Agora a gente vai criar um método, que vai adicionar um comportamento dentro desse meu objeto carro. Qual seria o comportamento? Acelerar seria um comportamento. Imagina uma pessoa, ela tem o comportamento levantar, ou ela tem o comportamento caminhar. E esses comportamentos muitas das vezes podem alterar o estado do meu objeto. Por exemplo, eu tenho um objeto carro. Eu vou criar aqui, ó, a velocidade. E eu tenho um comportamento do meu carro que é acelerar. E esse acelerar, ele muda a velocidade do meu carro. E ele pode mudar o comportamento desse meu carro, O comportamento não, o estado. Então, o estado dele que é parado, quando eu executo o comportamento acelerar, ele deixa do estado de parado, passa para o estado em movimento. Então, legal. Então, eu vou criar aqui, ó, um método público chamado do tipo void, não tem retorno, acelerar,
e vou falar aqui, ó, que ele é um double e qual é o fator de aceleração. Legal? Agora eu vou falar aqui, ó, a minha velocidade recebe, né, mais igual, né, eu estou somando mais o que? O fator. Então, joia, eu criei aqui então um comportamento desse meu objeto, que é acelerar. Então, eu estou pegando aqui, ó, e somando o fator aqui de aceleração. Vou criar também o meu fator frear, como a gente já tinha definido aqui, ó, frear, né? Tem até o código aqui pronto, eu vou copiar. Vou abrir meu Visual Studio aqui de novo, vou jogar para cá, vou falar que ele é public. E joia, agora a minha velocidade eu estou decrementando, certo? Eu posso colocar aqui, inclusive, uma condição. Se a velocidade, ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou sempre subtrair então a velocidade aqui de acordo com o fator. Só que concorda que quando eu freio o meu veículo, a minha velocidade ela nunca pode ficar negativa. Até eu frear, o meu carro pode parar, ou seja, ele vai ficar no máximo até zero. Nunca vai ficar menos do que zero. Então, o que acontece? Eu posso verificar aqui, ó, se a minha velocidade for menor, depois que eu subtrair o fator, se ela for menor do que zero, eu vou falar que a minha velocidade ela vai receber zero, ela não pode ficar negativa, certo? Então, estou colocando uma condição. E joia. Então, eu só posso frear até zero. Eu posso acelerar com o valor negativo, porque eu estou dando ré no carro. Eu estou acelerando ao contrário. Agora, quando eu freio, eu tendo a parar o meu carro. O meu limite é zero. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, uma condição para ele limitar a velocidade a zero sempre que eu estou freando. Certo? Então, legal. Então, nós já definimos aqui o objeto carro. E falamos aqui que ele tem essas propriedades aqui, modelo, marca, ano, cor, quantidade de portas, ar-condicionado, velocidade e alguns comportamentos desse carro, né, desse objeto, que vai alterar o estado desse meu objeto. Legal. Vamos voltar aqui para o nosso programa e vamos criar aqui, ó, dentro do meu método principal, esse método main, lembrando que é o método onde o sistema operacional, quando ele executa um aplicativo console, ele sempre vai executar tudo que tiver dentro desse main. Se eu remover isso aqui, por exemplo, o seu código ele vai dar problema, porque ele não vai ter um ponto de entrada. Então, por padrão, sempre tem esse static void main, que é o seu ponto de entrada no programa. Legal. Eu vou criar uma variável aqui, var palio, e vai receber um novo objeto carro. Lembrando que new, eu estou instanciando um objeto carro, eu estou criando um objeto. Aqui eu tenho a definição do meu objeto. Aqui agora eu estou criando o meu objeto. Legal? Agora eu posso ter aqui palio ponto modelo, tá? Lembrando que palio é o nome da minha variável, não quer dizer que seja o nome do meu veículo. Eu posso colocar aqui carro 1, legal? Vou até deixar esse nome mesmo aqui, carro 1, para não confundir. O modelo dele é um palio. Essa variável carro 1, que é do tipo carro, agora ela tem um modelo, aliás, a marca, o palio é da Fiat. Joia. Tem um outro modo de eu instanciar também o meu objeto do carro, já automaticamente passando as propriedades. Eu posso fazer o seguinte, eu posso abrir aqui o escopo e dentro desse escopo eu vou ter acesso às propriedades do meu objeto. Então eu vou falar que o modelo é igual ao palio. Aí agora, em vez de ponto e vírgula, eu vou colocar vírgula, porque eu estou indo para o próximo atributo, né, a próxima propriedade. Modelo, vou colocar aqui marca, recebe Fiat.
E aqui no final que eu vou colocar o meu ponto e vírgula. Repare que agora eu não preciso colocar aqui dentro, ó, carro.modelo, carro.marca. Por quê? Ele já sabe que isso aqui eu estou criando um objeto e dentro desse escopo eu estou lendo as propriedades, né? Estou atribuindo valor às propriedades. Então ele sabe que esse modelo pertence a esse objeto carro, né? Porque está dentro desse escopo aqui. Legal. Eu vou deixar somente esses dois, vou instanciar somente esses dois parâmetros, tá legal? Os demais parâmetros, né? É claro, eu criei o objeto carro, ele continua, por mais que eu não atribui o valor, mas ele continua tendo as propriedades cor, quantidade de portas, ar-condicionado, velocidade, porém todas elas vão estar com um valor padrão, tá? Aqui eu estou tirando o valor padrão e estou falando que ele vai receber um outro valor. E joia, agora eu posso pegar esse meu carro 1, e eu posso chamar aqui então, ó, o método acelerar. Eu vou falar que ele vai acelerar a 60 km por hora. Legal? Vou escrever aqui no meu console qual é a velocidade do meu carro. Então, carro.velocidade. Qual que é a velocidade do meu carro? Então, eu executei um comportamento do meu objeto carro, que é o quê? Acelerar. Eu estou acelerando meu carro a 60 km por hora. E agora eu quero ver qual que é o valor da minha propriedade de velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, console.readKey, né, para a gente poder parar antes de fechar e terminar a execução do meu programa. Reparem também que, ó, o console também é um objeto, tá? Eu tenho um objeto console onde eu posso pegar esse meu console e escrever uma linha nele. Tanto que é o seguinte, ó, se eu abrir meu console aqui, ó, eu posso definir qual é a cor do meu texto. Então eu vou colocar um conteúdo aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, que a minha cor ela é roxa, por exemplo. Olha aí, ó. Ou seja, a cor é uma propriedade desse meu console, né, dessa minha tela aqui. Do mesmo jeito que eu posso fazer aqui, ó, o título, ó, ASP.NET. Olha aqui em cima, ó, o título aqui agora da minha janela, ó, ficou ASP.NET. Ou seja, essa barra aqui, ó, o título, também é uma propriedade desse objeto console. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar que eu vou colocar antes, né, a primeira execução aqui, ó, eu vou falar que o meu console, o título dele, ó, é Eu manjo dos Paranauê de programação orientada a objetos, certo? Eu vou falar aqui, ó, console. Deixa eu ver aqui, ó, ForeColor, que é a cor da minha fonte, ele vai receber. Aí eu vou colocar aqui, ó, console color, que é um enumerador de cores. E vou falar que ele vai ser azul. Legal. Então, estou definindo que o meu objeto console agora ele vai ter o título, eu manjo dos parâmetros de PO, ó, e a cor vai ser azul. Então, ele vai fugir um pouquinho daquele padrão que a gente costuma ver. E aí eu vou criar um objeto carro, vou falar que o modelo dele é o Palio, da marca Fiat, vou acelerar a 60 por hora e agora eu quero ver qual que é a velocidade desse meu veículo, né? desse meu objeto carro. Vamos executar. Tá vendo? Nossa, cara, a programação orientada a objetos é muito facinho. O azul ele ficou com um pouco contraste aqui, ó. Então talvez, não sei se no vídeo vai dar para ver legal. Ficou 60 aqui, porém o azul não está contrastando com o preto. Vamos colocar ele na cor vermelha. Talvez ele dê um contraste a mais. Tá aí, ó. Então, olha só, a minha janela agora ela ficou Eu manjo dos Paranoias de PO, porque quando eu executei esse trecho do meu programa, eu falei que o meu console, o meu objeto console, o título dele vai ser esse título aqui agora. Foi o que ele fez, ó. Ele colocou lá o título, mudou a cor para vermelho, criou o objeto carro, acelerou a 60 e agora eu quero ver qual que é o valor da minha variável. Eu mandei ele imprimir aqui no console qual é o valor. Vamos acelerar um pouquinho mais. Eu vou acelerar 10. Joia? Então eu acelerei a 60, depois acelerei mais 10. Eu entrei numa via que é 70 por hora. Qual que vai ser o valor da minha velocidade?
70, porque lá dentro do meu método acelerar eu estou somando. Eu pego a velocidade e somo com o fator. Então, toda vez que eu acelero, eu estou somando. Legal? Agora eu vou frear o meu carro. Então, carro 1, ponto, frear. Só que eu dei uma freada brusca. Eu pisei 100% lá do meu freio e ele jogou o fator para mim 100. Então, o que acontece? Quando eu acelerei 60 e depois acelerei 10, o valor era 70. Agora eu vou frear 100. Então ele estava a 70 e vai reduzir menos 100. Só que lembrem que eu tinha colocado o quê? Um limite, porque eu só posso frear até 0. Tá? Você não freia o carro e o carro sai de ré. Então vamos, colocar aquele limite. Vamos ver qual que vai ser o valor depois que eu frear o meu carro a 100. Olha ali, ó, 0. Ou seja, ele viu que deu um valor menor do que 0 e automaticamente colocou lá a 0, né? Joia. O que mais eu posso fazer nesse meu objeto carro? Eu posso criar uma nova instância do meu objeto carro. Eu vou criar aqui, ó, var carro 2, new carro, modelo. É o Fusca lá, aliás, o Corcel. Corcel 1300 e quanto que eu tinha colocado lá? E 18? Corcel de 1000, aliás, o ano, 1300, então Corcel edição quase limitada. Marca pré-histórica, e o ano é de 1318. Muito raro esse carro, tão raro que nunca ninguém viu. E legal. Agora eu vou falar que meu carro 2 ele vai acelerar a 40 por hora, que é o máximo que um Corcel de 1318 chega. Eu acho que nem isso, Ele vai acelerar a 10 por hora, o cavalo corre mais. E joia, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mandar no meu console aqui, ó, carro 2, ponto, velocidade. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou colocar lá, eu vou acelerar o meu carro 1, a 70 por hora, vou frear ele, que vai cair para 0, então ele vai jogar 0 lá no console, e agora eu estou criando um novo objeto carro e estou acelerando ele a 10. E também vou colocar aqui, ó, carro 1, qual é a velocidade dele, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, carro 2. Eu vou concatenar mesmo assim direto, não vou fazer string interpolar só para ser mais rápido aqui. Carro 1. Lembrando que isso aqui não é uma boa prática, tá? Você fazer concatenação de strings com o sinal de mais. Funciona, mas não é legal. Outra hora eu explico o melhor, o motivo disso aqui, tá? Mas aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, joia. Vamos executar. Lembrando, eu acelerei o carro a 0, depois eu freiei ele a 100, o que jogou a velocidade dele para 0. Depois eu criei um novo objeto carro, que é o carro 2, acelerei ele a 10 e mandei imprimir o valor do meu carro 2 e o valor da velocidade do meu carro 1. Repare que somente o carro 2 ele está com a velocidade 10, o meu carro 1 continua com a velocidade 0. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu objeto carro, e eu criei duas instâncias. Eu criei aqui o carro 1 e o carro 2. Quando eu altero o valor do carro 1, não necessariamente eu estou alterando o valor do carro 2. Por quê? Porque são instâncias do mesmo objeto, porém são instâncias diferentes. Tá legal? Então cada um tem o seu valor, cada um tem o seu estado. Tá? Então esse carro aqui, inclusive, ó, lembra que eu falei sobre
que a vantagem da programação orientada a objetos, ela pode ser extensível, tá? Então ele pode crescer para permanecer útil, tá? Então toda vez que eu fizer alguma modificação aqui dentro, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, eu quero verificar, eu quero colocar uma condição aqui, ó, para ver se o meu carro ele está parado ou está em movimento. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, uma propriedade. Aliás, eu vou criar um método mesmo. Só que agora esse método ele vai retornar para mim verdadeiro ou falso. Ou seja, booleano. Está em movimento. E eu vou retornar sim ou não. Como que eu sei que meu carro está em movimento? Se a velocidade dele for maior do que 0. Só que concorda que é o seguinte. Aliás, vamos deixar... Eu vou fazer um outro teste. Então, sempre que a velocidade for maior do que 0, eu sei que esse carro está em movimento. Então, ele vai retornar para mim verdadeiro, né? Se meu carro está em movimento aqui. Agora, tanto o meu objeto 1, né, que é carro, quanto o objeto 2, né, o meu carro 2, ambos passam a ter a propriedade, né, o método está em movimento. Legal? Então, o que acontece? Eu adicionei lá na raiz do meu objeto, aqui, ó, eu criei uma nova funcionalidade, né? E aí, automaticamente, ela se estendeu para todos os meus objetos que usam, né, que são do tipo carro. Então, aqui, ó, eu posso verificar se ele está em movimento. Eu vou usar o operador ternário aqui, ó, para a gente falar em movimento, caso seja verdadeiro, ou parado, caso ele seja falso, né, se eles não estiverem em movimento. Então, o que vai acontecer aqui, ó, ele vai retornar para mim verdadeiro ou falso dessa execução desse método aqui. Caso essa condição aqui, né, seja verdadeiro, ele vai jogar isso aqui para mim. Caso contrário, ele vai jogar isso aqui para mim. O mesmo para o carro 1, tá? Carro 1. Então, lembrando, ó, que o meu carro 1, ele sempre vai estar em 0, né? Porque quando eu freiei ele aqui assim, a velocidade dele caiu para 0. E o meu carro 2, a velocidade dele vai estar em 10. Então, o meu carro 2 vai estar em movimento e o meu carro 1 vai estar parado. Vamos executar para ver se isso aqui é verdade. E tá aí, ó. O meu carro 2 está em movimento e o carro 1 ele está parado, porque, né, tinha jogado para 0. Só que é o seguinte, depois que eu freiei meu carro, eu comecei a dar ré. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o carro, porém no sentido ao contrário. Eu vou acelerar ele a menos 10, ou seja, eu estou dando ré no meu carro. Eu vou tirar esses dois consoles aqui, só para deixar somente esse trechinho aqui. Então, beleza. Então, eu tenho aqui, ó, o meu carro 1, eu acelerei ele a 60, depois eu acelerei ele mais 10, ele foi para 70, depois eu freiei ele em 100, né? 70 menos 100, ele daria menos 30. No entanto, ele vai jogar para a condição lá, né? Tem aquela condição de limite que é 0. E aí eu acelerei a menos 10, ou seja, a velocidade dele vai passar a ser menos 10. Legal? E aqui a velocidade dele vai ser 10. Vamos colocar que agora ele é 20. Aliás, 50. Vamos falar que o meu Corcel está turbinado agora e ele passou a acelerar a 50 km por hora. Agora vamos ver o seguinte, ó, vamos ver se realmente o carro 2 e o carro 1 eles estão em movimento. Opa, o meu carro 2 está em movimento, ou seja, o meu Corcelzinho lá que acelerou a 50 por hora. Né, aqui agora é 50, né? Eu não posso alterar porque meu código está em execução. Mas o meu carro 1, apesar de eu estar dando ré, ele está marcando aqui para mim que está parado, tem alguma coisa errada no meu código. O que acontece? Eu coloquei aqui uma verificação
né, uma condição, se a velocidade for maior que zero, significa que o meu carro está em movimento. E se ele for negativo, se eu estiver dando ré, significa que o meu carro está parado? Não. Então, eu posso falar que ele é diferente de zero. Automaticamente, quando eu fiz essa correção desse método aqui, todos os meus objetos que são do tipo carro... Vou abaixar um pouco a música. Todos os meus objetos que são do tipo carro, agora eles têm essa condição, né? Aquela correção. Então, ficou muito mais fácil de eu dar manutenção, ou seja, manutenível. Tá? Atualizar um software é mais fácil, uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes que usarem o objeto. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora eu vou colocar os dois carros na condição de ré. Ele está acelerando a 50 km por hora de ré, né, que vai ficar aqui agora menos 50. E esse carro aqui ainda vai, esse outro carro 1, ele vai continuar a menos 10. Então, beleza, o carro 1 ele está dando ré a 10 km por hora e o carro 2 está dando ré a 50 km por hora. Imagina que loucura, né? Vai ficar igual aquele negócio lá do anel viário lá. Van de ré, anel viário. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Motorista flagrado em São José dos Campos, dirigindo de ré. Talvez o vídeo fique travado, né, na gravação aí, mas vejam que tinha uma van lá no anel viário andando de ré. Então, o que acontece? É o caso desse cara aqui, ó. Agora de Corcel, agora ele vai ser uma van de São José, né? Da marca Chui, que é só coisa, só loucura. E isso foi esse ano que aconteceu, eu acho. Então, foi em 2018, né? A gente está em 2018, depois de Cristo. Legal. E agora o que acontece? Como eu fiz a correção aqui agora desse meu método aqui, ó, eu falei, se a velocidade for diferente de zero, significa que ele está em movimento, seja de ré ou seja para frente. Vamos executar o código e tá aqui, ó. Automaticamente, ambos, carro 1 e carro 2, agora eles estão em movimento mesmo estando em ré, tá? Viu como é prático, simples? Questão de orientação a objetos, tem muita vantagem a gente começar a trabalhar em programação orientada a objetos. Legal? E é basicamente isso. Acho que essa já conclui um pouco da nossa aula prática sobre criação de objetos, né? Que é um complemento da primeira aula. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. E é isso aí. Abraço e até a próxima.